Todos, boa noite. Está saindo, tá, né? É com muita alegria que nós estamos aqui estreando a casa nova depois de tantos anos, né, Zara? Nossa, muitos anos, a gente na outra casa, na pequenininha, depois na outra, e eu não tinha ainda vindo aqui. Então é muita alegria para nós podermos estar aqui mais uma vez. Se Deus quiser, a gente poder estar sempre aqui para a gente conversar um pouco mais sobre a doutrina espírita. E esse tema de hoje, como todos os outros, né, que a doutrina espírita nos traz, é um tema muito importante no que trata dessa nossa relação de além túmulo. Porque todos nós temos nossos amores, todos nós temos os nossos amigos, parentes, companheiros que já partiram para o mundo espiritual. E da mesma maneira que fica essa incerteza da nossa parte, a gente também pode refletir com o auxílio que a espiritualidade traz para nós, que Kardec deixa para nós, como se comportam e como reagem esses espíritos. Quem de nós nunca teve essas dúvidas, né? Como será que está minha avó hoje? Como é que será que está hoje o meu pai, a minha mãe, a minha querida mãezinha? Quem será que a recebeu? E o que ela deve estar fazendo hoje? Então são questões que a gente carrega conosco. E será que eles, como espíritos libertos do corpo, também carregam com eles esses questionamentos? Como é que será que ficou a minha filha? Como que será que ficou meu neto? Será que ele desencarnado, ele tem esse contato constante com os que ficaram na Terra? Será que isso vai causar algum sofrimento para eles que partiram? Será que é assim, simplesmente apagou uma luz e não se tem mais informação e eles são recambiados para outros lugares no planeta? São questionamentos que nós, amanhã, também teremos, dúvidas que nós também carregaremos, com certeza. Uma grande massa da população tem medo de morrer por causa dessas dúvidas, sabia? Que se a gente tivesse a certeza, assinado, lavrado em cartório, olha só, você vai desencarnar e vai ser tudo maravilhoso, muita gente ia optar por levar uma vida melhor. Que já basta só esse corpo pesado, que é esse escafandro nosso, corpo de carne que a gente vai carregando, para muitos um peso menor, para outros um peso imenso, e quantos ficam torcendo para se livrar logo desse peso. Mas essa incerteza que a gente carrega aqui, essa incerteza também vai ficar do lado de lá. Aí a gente tem que buscar entendendo aonde está a chave disso, aonde é que está esse desmembramento dessas questões. A doutrina espírita vem trazer para nós. A doutrina espírita vem esclarecer para a gente com essas questões que a espiritualidade vem trazendo. Por isso eu gosto de dizer, eles dão para nós a receita do bolo. Os espíritos trazem para nós a receita do bolo. Dr. Herman, Antônio de Aquino, Baltazar, Leon Denis, com a sua literatura, já deixa para nós a receita do bolo. Agora, quantas vezes a gente quer explorar esse terreno? Quantas vezes a gente se recusa a explorar esse terreno, que é o aprender a pensar como espírito? Isso tudo está dentro dessa cartilha. Aprender a pensar como espírito. A gente começar a entender que somos espíritos imortais, tem essa caminhada, tem esse corpinho, que vai ficando velho, igual uma calça. Eu gosto muito de usar esse termo no nosso atendimento de socorro espiritual. A gente conversa muito com os nossos irmãozinhos desencarnados que passam para o mundo espiritual e muitos não têm uma referência. Não é não saber se está encarnado ou desencarnado, é não ter referências. Imagina alguém num vácuo, se sentindo num nada, não sabe se está vivo, não sabe se está morto. Sequer ele consegue perceber que está se comunicando com aquele encarnado ali no atendimento através de um corpo de um encarnado.
Sequer quando muitos não conseguem sequer perceber que eles estão falando através de um órgão fonador do encarnado, do médium, da médium. Então, por que isso? Por que essa dificuldade? Exatamente porque nós, enquanto caminhando, enquanto encarnados, não aprendemos a pensar como espírito. Não aprendemos a dar o valor necessário à vida espiritual, não que a vida material, a vida no corpo, vá se tornar algo de supérfluo. Não é isso. Pelo contrário, quando a gente começa a entender a vida espiritual e a gente começa a entender através da doutrina espírita, a gente passa a dar o valor necessário ao corpo, que é esse santuário divino do Espírito, que é o nosso instrumento de progresso. E enquanto a gente está nessa caminhada, e quantos de nós, quando a gente passa a valorizar, a entender o entendimento, traz a valorização do corpo. A valorização desse corpo como instrumento de progresso vai nos furtando de quantas ações que a gente poderia tomar. Como, por exemplo, querer abreviar a própria vida. Isso tudo a doutrina espírita traz para nós. Por isso é que eu digo, eles dão a receita do bolo para nós. Então, esses espíritos que partem para o mundo espiritual sem uma referência de vida espiritual, aqui Kardec traz para nós as questões 304, a recordação da existência corporal. Mas aqui a gente pode raciocinar como num plano mais avançado. Já o espírito já se reconhecendo como uma individualidade, ele já está entendendo que ele partiu para o mundo dos espíritos e as recordações afloram em sua mente. Então, os sentimentos dos que ficaram, as lamúrias dos que ficaram, por que que deixou a gente agora? Por que que partiu e deixou a gente dessa maneira? Então, aí já é um momento mais avançado, mas antes disso, tem aqueles que nem sequer conseguem se reconhecer como espírito desencarnado. Aí, o que que acontece? Essa dificuldade do espírito se torna tão grande, alguém aqui, não precisa responder, alguém aqui já se perdeu em alguma cidade? Já andando assim se perdeu? Perdeu referência, andando assim num turismo, num passeio, se sentiu perdido? Que dá aquele calafrio que sobe ali através do digestório, aquela sensação que você chega ao corpo todo a arrepiar e você parece que você não tem noção do que vai acontecer com você daqui a 2, 3 minutos. É um desespero, uma sensação de pânico tão grande que você não sabe explicar. Imagina nós partindo, deixando o corpo de carne, sem nenhum conhecimento da vida espírita. Como ele diz para nós aqui, que viveu, quantos viveram totalmente da vida material. Viver da vida material, os espíritos trazem para nós, Kardec, toda a espiritualidade, não quer dizer só viver como um avarento, só o que gasta dinheiro, não. É viver exatamente, não raciocinando como espírito. Não é grandes coisas de ser aquela pessoa que adora só as riquezas, que só quer consumir, que só quer viver. Não, é não dar o valor necessário a si próprio, como espírito, como individualidade. Então, quantos espíritos perdem essa referência e aí eles são trazidos para os trabalhos de atendimento que a Casa Espírita oferece. Por que a Casa Espírita a gente vai falar? Porque existem outros locais que eles vão buscar esclarecimento, vão buscar socorro, e esses locais também não sabem explicar, não sabem esclarecer qual é a situação dele, porque eles não sabem nem para ele às vezes. Então não sabe, não tem como esclarecer. E aí perturba às vezes muito mais a condição daquele espírito que está naquela condição de incertezas, de dúvidas. Então eles são trazidos para o trabalho do atendimento, do socorro espiritual, aonde os trabalhadores na casa espírita, aquele que vai conversar com eles, vai mostrando para ele, com muita tranquilidade, com muito sentimento, qual é a sua realidade. A ponto de muitos chegarem e precisar observar o corpo da médium, o corpo do médium,
aquele que conversa vai explicando, você já percebeu que você está falando comigo através de uma outra pessoa? E o espírito às vezes toma um choque naquele momento, porque nem isso ele estava conseguindo perceber. Nem essas sensações que são tão físicas, olha só, são sensações tão materializadas e o espírito não conseguia perceber, porque ele estava ali fechado naquela condição que ele estava como encarnado. Aí vem um outro complicador. Esse espírito que não tem essas referências, que se sente perdido, sem nenhuma noção da sua realidade, aonde é que ele vai buscar um socorro? Aonde é que ele vai buscar de ter um consolo? Junto daqueles com quem ele conviveu. É o caso, como eu comentei, a gente se sentir perdido, a primeira coisa que a gente quer é alguém que a gente conhece. Alguém que a gente conheça ou alguém que possa nos ajudar. Então, eles naturalmente, por uma ação normal, é como uma criança que se perde e vai buscar logo as pernas da mãe, do pai, dos avós, de quem ela conhece. Então, isso é uma condição normal. Só que para ele, como desencarnado, causa determinados sofrimentos, determinadas angústias. Por quê? Vivemos a vida no corpo, vencemos a nossa fase como encarnados e precisamos caminhar, precisamos prosseguir. Então, há uma sequência na nossa vida de espírito imortal que a gente vai vencendo essas barreiras. Uma vez desencarnado, os espíritos necessitam aprender a viver no mundo dos espíritos. Não que eles não venham nunca mais ter contatos com os encarnados. Pelo contrário, né? Eu trouxe até uma mensagem do Dr. Erma, do nosso livro Palavras do Coração, volume 1, onde o Dr. Erma vem trazendo para nós que em muitas condições os guias afastam esses espíritos para que eles possam ter, alguns, um pouco de paz. Alguns possam ter um pouco de paz. A gente estava no carro agora, eu até lembrei, olhei para a Denise ali, lembrei ela contando um caso que ela vivenciou, que ela atendeu. Então, uma situação de uma menina que a avózinha desencarnada e ela, naquela condição que ela não aceitava que a avózinha ficou velhinha, teve as suas necessidades de idosa, passou pelas dificuldades e desencarnou. Tem algo de errado nisso? Mas ela, coitada, ela não entende. Ela não estava entendendo isso, não estava aceitando isso. O que ela estava causando? Para aquele espírito desencarnado, as recordações da vida material para ela, como que elas estão se apresentando para esse espírito? De uma maneira saudável? De uma maneira que vai dar proveito para ele, para esse espírito como desencarnado? Não, de uma maneira muito sofrida. Por quê? Não tem o ditado, aonde há o seu coração, ali estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então, o espírito parte para o mundo espiritual. Mas as rogativas, as lamúrias, né, o sentimento de que por que deixou, você não poderia ter ido. Aí já não seria um pouco de egoísmo a gente querer que uma pessoa já atingiu uma certa idade, já venceu as suas etapas, e a gente querer que fique ao nosso lado ali? Já o corpo, como eu falei, aquela calça que ficou velha, aí a gente conversa isso com os nossos irmãozinhos, às vezes a gente funciona, às vezes muito legal, que a gente explica para ele, você é a calça ou você é o dono da calça? Quando você compra uma calça e ela fica velha, o que você faz com ela? Você desfaz, é velha, não presta mais, se puder dar para alguém, dá, mas normalmente vamos dizer que não presta mais. Então você se desfaz. Aí você pergunta, mas você é a calça ou o dono da calça? Aí o espírito dá aquela... Então quer dizer que eu sou o dono... então você é o dono da calça, ou seja, você é o espírito. Você é aquele que sobrevive, né, ao corpo. Então o espírito, quando ele parte para o mundo espiritual e ele fica sem essas referências e ainda surge esse dificultador, que somos nós muitas das vezes que permanecemos aqui e ficamos ligados a eles por laços que não sejam esses de fortalecimento,
essas recordações que o espírito vai ter não vão ser as recordações boas. Então, isso a gente ainda vai colocar mais um componente, sem contar as suas próprias necessidades enquanto estava encarnado. As suas etapas que podem ter sido cumpridas, podem não ter sido cumpridas, as faltas que cometemos enquanto encarnados, passamos para o mundo dos espíritos e ficamos com aquele sentimento. E quando a gente passa para o mundo espiritual, dependendo da nossa condição, da nossa visão como espírito, do nosso despertar como espírito, como individualidade, pode ir se descortinando à nossa frente as nossas etapas enquanto encarnados. Então, quantos de nós, os Espíritos respondem nas questões, quantos riem das suas dificuldades quando encarnado e quantos procuram escamotear aquelas situações que ele vivenciou enquanto encarnado, por vergonha, por não querer demonstrar a outro que cometeu aqueles atos, que ele, como espírito liberto do corpo, ele tem condição de visualizar. Mas a gente no corpo, a gente não tem. A gente não tem. Nós estamos na carne, há o esquecimento do passado, enquanto no corpo é uma vestimenta pesada, o corpo de carne, o próprio corpo já abafa as nossas impressões enquanto espírito, que é previsto mesmo isso, está na lei de Deus, faz parte da lei de Deus, que é um benefício para nós, como espírito, a gente, durante a existência na carne, ter esse esquecimento do passado, porque quantos de nós teríamos condições de saber da nossa verdadeira realidade como espírito imortal? Saber do porquê que eu estou naquela família, saber do porquê que eu estou com essa dificuldade, com aquele marido difícil, com aquela esposa complicada, com aqueles filhos que só me dão dor de cabeça, naquele lar que eu convivo. A gente fala lar porque é exatamente ali que é a célula principal de toda a nossa caminhada como espírito. Não tenhamos dúvida disso. Quando a gente faz a opção por abreviar essa caminhada, é da lei que mais lá na frente a gente vai precisar se restabelecer com ela. Mas Deus não nos impõe essa condição. A gente tem a liberdade, enquanto no corpo, de optar, eu não quero ficar com essa dificuldade nessa família. Eu não quero vivenciar essa dificuldade. Mas todos nós passaremos para o mundo espiritual. Todos nós. Alguns antes, outros depois. Então todos nós seremos apresentados, será apresentado para todos nós os quadros de nossas vidas, será apresentado para nós. E ali, quando for apresentado, nós vamos começar fazer um sorteio daquilo que há de maior valor. Por quê? Porque eu, como espírito liberto, eu preciso buscar mecanismos que façam com que eu progrida. Então eu vou ver que determinadas atitudes que eu tomei enquanto na carne, aquilo ali eram coisas como se fosse uma criança, atitudes infantis. Mas tem atitudes que eu vou observar que eu tomei, que pesaram muito na minha balança de espírito imortal. O Dr. Herman, numas instruções dele, na época lá no Leon Denis, nas entrevistas que tem até o livro Instruções dos Espíritos, numas lá ele falam, e também no nosso estudo dos encontros de medicina espiritual, ele fala assim: vocês pesaram muito o prato da balança, o prato da balança do bem e do mal. Então vocês estão com o prato da balança do bem vazio? Vocês querem agora nessa vida que fique equilibrado? Quer que agora fique equilibrado? Então tem trabalho para a gente. Então é esse exercício que a gente vai fazendo. Então, gente, como o companheiro leu essas nossas questões, na 304, e o que a gente comentou aqui, se o espírito se recorda de sua existência corporal. E aí a gente lembra que a maior parte, a massa dos espíritos desencarnados, continuam se julgando vivos.
continuam julgando-se como se estivessem vivos. Então, para essa massa, que é uma grande quantidade da população do planeta, passa para o mundo espiritual julgando-se encarnado. Então, essas recordações que o espírito teria para fazer como se diz, para fazer um inventário, para ele usar aquilo como um inventário, nessas etapas ainda dessa massa da população do planeta, não tem proveito ainda, porque ele nem considera-se ainda como espírito liberto da carne, ainda estão se considerando como encarnado, se imiscuindo conosco no nosso dia a dia, tomando partido das coisas que a gente resolve, dando palpite na nossa vida do dia a dia. Faz isso, fulano, faz aquilo. São eles mesmos que falam, tá? Não estou inventando não, são eles mesmos que dizem. Uma vez o Espírito falou isso para a gente, claro, no trabalho. Aí a gente perguntou, mas você fica fazendo o que naquela família? Eu fico lá, eu não me meto em nada, não me meto em nada. Ele logo falou assim, não me meto. Mas eles ficam discutindo relação lá, os dois. E aí, quando eu vejo que um lado que eu acho que está certo, eu vou lá e falo para aquele lá, isso aí não está certo não, Aí a gente pensa assim, e lembra e fala para eles assim, e você percebeu nessa hora que você tomou esse partido, o que aconteceu? O que aconteceu nessa hora quando você tomou esse partido? Aí dá aquele rebuliço, desavenças, desentendimento. Por que isso? Não é que sejam espíritos maus, não é que estejam com a intenção de fazer o mal, não. É que está lá na escala espírita, se a gente buscar, pega a escala espírita para a gente ver, está lá os espíritos familiares, espíritos afins. Então são aqueles espíritos que tomam os partidos, não são maus. Mas eu gosto muito da Zara, estou desencarnado, gosto demais da Zara. Aí eu vou ver alguém chegar perto dela e molestar ela. E eu vivo numa condição mediana de espírito, né? Nessa escala de entendimento, eu vivo nessa faixa de entendimento do mundo espiritual próximo a dos encarnados. Então eu vou ali e tomo partido negativo, não vai molestar a Zara não. E eu vou criar situações para os encarnados que não serão saudáveis. É assim que age o mundo espiritual. Por quê? Porque não aprenderam a pensar como espírito. Não aprenderam a desenvolver a capacidade, as potências do espírito. E uma das ferramentas que a gente usa muito, sempre, vou dizer muito, sempre para despertar esses irmãos, são as potências da alma que a gente fala para eles. Aí a gente pega Leon Denis, problema do ser, do destino, está lá Leon Denis falando da vontade, do pensamento. Então a gente fala para eles, meu irmão, você sabia que você agora, você tem uma ferramenta valiosíssima à sua disposição, que é o pensamento? Que é o pensamento, você pode desenvolver todas as suas potências agora. Ainda é dito, você não tem mais esse corpo pesado. Você não precisa mais estar com esse corpo perispiritual todo danificado em função das reminiscências daquele corpo de carne que já nem existe mais, muitas das vezes. Já nem existe. Algumas vezes já nem existe. Aquela casa que já nem existe foi derrubada. Olha o apego. Olha o apego às coisas materiais, que não é só a riqueza, está vendo? Apego à família, apego aos bens, apego àquilo que construiu, como ele fala mais lá na frente. A gente está fazendo um resumo porque as questões são longas, se a gente for ler as questões, aí fica difícil da gente conversar. Mas então são os apegos. Esses apegos são as verdadeiras bolas de ferro que retém o espírito imortal agarrado ao solo. Certa feita, desculpa falar tanto dos espíritos, mas é porque é o ensinamento vivo para todos nós. Porque eles trazem para nós o ensinamento. E eles dizem para nós, como se estivesse dizendo para nós assim, está vendo o que eu estou passando? É para vocês não passarem também. Então, certa feita foi
O endereço que saiu no atendimento espiritual foi lá da minha vila, na rua que eu moro, uma vilazinha pequenininha que eu moro lá no Rio, e na minha vila, e o número da casa. Quando eu vi o número da casa, não tem como você não relacionar. Falei assim, já sei até quem é, né? Nada pessoal, pessoa não, é um amigo nosso. Então o espírito, ele estava reclamando porque outros estavam morando na casa dele. Na casa que ele construiu, sei lá em que década que foi, 60 anos atrás, né? Aí vocês vejam, aí naquele momento quem estava conversando com o espírito fala, você já parou para observar que a casa nem é mais aquela? Então ele estava com a imagem congelada da casa quando ele construiu, na época que ele fez, e ele desencarna e acha que as pessoas estão dilapidando o patrimônio que é dele naquele momento. Então ele está com a imagem congelada naquele momento, às vezes de 10, 100, 200, 500 anos. Já reencarnou, já desencarnou, já reencarnou. Quando desencarna, julga que aquilo, tudo que ele construiu ainda está lá. Aí quando a pessoa fala para ele, ele acorda. Aí ele começa a perceber que realmente já mudou o cenário todo, não tem mais nada daquilo. Olha a recordação que esse espírito carrega da vida material. Quanto sofrimento, quanto sofrimento. Ao contrário, se a gente pegar lá no céu e inferno, que trata dos espíritos felizes, que a gente vê a Condessa Paula, que a gente vê um outro que eu não consigo gravar o nome, que a Denise falou o nome do espírito, eu não lembro. É Jobá, não? Qual é o nome dele? Eu não lembro o nome dele. Dos espíritos felizes, Samuel Felipe, homem de bem. Então, ele lá relata a situação dele, viveu uma vida simples. Quando ele passa para o plano espiritual, ele olha para frente, é esse caminho que é para seguir, vamos embora. E segue adiante. E segue adiante. O que ele deixa para trás é o sentimento com aqueles com que ele conviveu. Mas a matéria que estava retendo ele ao solo ficou junto com o corpo e ficou lá no caixãozinho, acabou. Como a gente fala, caixão não tem gaveta. Parece uma coisa um pouco assim, supérflua de falar, mas é exatamente isso que nos mantém preso à nossa condição. Quantas coisas a gente já poderia estar vivendo muito bem, em condições melhores, mas a gente se mantém retido a determinados apegos. Apegos simples, como Joana fala aqui, aos mortos e mortos. Ela dá duas comparações, os que estão mortos na carne e os que estão vivos sem corpo de carne. Os que continuam vivos, ativos, operantes, trabalhadores, positivos. A gente vê aí Dr. Erma trabalhando multidão há quantas décadas? O espírito que vivenciou lá na Primeira Guerra Mundial, hoje está aqui, até hoje aqui conosco, nos ajudando. E aí a gente pensa assim, onde estão os amores de Dr. Erma, por exemplo? Onde estão os amores dele? Viveu lá na Alemanha, lá na Primeira Guerra Mundial, e hoje, até hoje aqui. Aí, como os espíritos respondem para Kardec, onde é a pátria? Né? Que ele pergunta aqui, aonde é a pátria? Os espíritos conservam, 317, conservam depois da morte o amor pela pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra ela está onde houver mais pessoas que lhes sejam simpáticas. Aonde estará o seu coração, ali estará o seu tesouro. Né? Quantos vieram de outras pátrias? Em épocas passadas, quantos vieram para cá? Vieram novinhos, entraram em navios, saíram lá da Europa, aquela confusão que vivia a Europa no século passado. Quantos vieram? Constituíram suas famílias, criaram seus filhos, seus netos, né? E estabeleceram aquele local como sendo a sua verdadeira pátria. A sua verdadeira pátria. Porque ali estão os seus tesouros. O tesouro desses espíritos está ali. Então a gente imagina como estava falando o Dr. Erma. Está o Dr. Erma aqui. Então, com certeza, os tesouros do Dr. Erma estão espalhados por aqui também. Porque os amores
né? Onde está o seu tesouro, ali está o seu amor e o seu tesouro. Então a gente raciocina dessa maneira. Esses espíritos, né, eles têm essa capacidade, mas por que eles conquistaram essa capacidade? Esses espíritos, porque conseguiram vencer as barreiras da matéria. Não só apenas desencarnaram, conseguiram vencer e vencer os umbrais da matéria. Porque aqueles que não conseguem ultrapassar o umbral da matéria permanecem agarrados às necessidades do corpo, do dia a dia, se imiscuindo conosco no nosso dia a dia, sofrendo junto conosco, sem conseguir perceber que às vezes uma dor que um familiar que ficou, ele partiu, sem perceber que aquela dor é necessária para ele como espírito, para ele progredir como espírito. E o espírito que já está mais evoluído, como a gente citou tanto o Dr. Herman, esse espírito já olha para as nossas necessidades que a gente às vezes tanto reclama, e ele sabe que é exatamente aquela ali que é a receita certa para que a gente possa crescer. Essa é a visão do espírito. Mas, mesmo assim, eles não deixam de nos socorrer. Mesmo assim, eles não deixam de nos auxiliar. Mesmo assim, eles não deixam de nos auxiliar e de nos orientar, de nos esclarecer e de nos dar roteiros seguros para a gente seguir. Mas sempre falando, estuda para você se reconhecer e se entender como espírito imortal. Estuda e trabalha. Por que o trabalho? Porque o trabalho faz a gente ir descortinando, né, as dificuldades. A gente vai vendo que o outro também tem dificuldade, aquele que está do nosso lado, trabalhando conosco, dividindo uma tarefa, também tem dificuldade. Então a gente passa a perceber que a nossa dificuldade não é a maior do mundo. A gente vai caminhando, né? Deixa eu beber um pouquinho já. Aqui ele fala para nós como a vida passada, 307, como a vida passada se desenha na memória do espírito. Será por um esforço de sua imaginação ou como um quadro que tem diante dos olhos? E os espíritos respondem para Kardec, um e outro. Todos os atos cuja lembrança lhe interessa são para ele como que presentes. Então a gente vê, fica vivo na memória desse espírito o tempo todo, como se aquilo estivesse ocorrendo constantemente. Imagina um filme que fica voltando o tempo inteiro. Imagina uma fita repetindo o tempo inteiro. E o espírito não consegue se liberar daquelas imagens, daquelas informações, o tempo inteiro se repetindo. Imagina a gente numa condição dessa. Por quê? Porque exatamente o espírito não conseguiu se liberar das impressões da matéria. Ou, muitas das vezes, aqueles que ficaram, ficam clamando por ele, chamando por ele, querendo que ele esteja ao seu lado, e não deixa o espírito caminhar. Então aqui tem um trecho que a gente lembra que a gente viu, onde a espiritualidade, que está aqui no Dr. Herman, que eu vou ler, e o nosso tempo já está chegando, que ele explica para nós, nessa vida do além, a lição 16 do volume 1, é muito interessante. A gente lê, ela é bem curtinha, dá tempo da gente chegar até ela. Os que partem levam consigo a emoção da busca do novo lugar para viver. Né? Vocês vejam aqui, né? O que a gente deu aqui, da vida se desenha na memória. Então eles partem e levam a emoção do novo lugar para viver, das surpresas que vão aparecendo diariamente e do convívio com aqueles que os antecederam e que já estão no outro plano há muito tempo. Aqueles que foram antes. Será que a gente ainda tem dúvida no dia de hoje, com a doutrina nos esclarecendo, que os nossos familiares, aqueles que a gente conviveu tanto tempo, que que estão bem, será que a gente tem ainda dúvida que eles vão estar nos recebendo
quando a gente se apresentar ao mundo espiritual, essa é a certeza que a doutrina espírita dá para nós. Essa é a certeza que a doutrina espírita traz. Eles estão ali esperando, mas que a gente parta para o outro lado como vitoriosos. Eles torcem, esperam nos ver, mas querem que a gente chegue como vitoriosos, não como derrotados. Com dores, como diz, com o joelho machucado, muitos erros cometidos, com certeza. A Terra não é ainda um planeta de espíritos felizes. Ainda é um local de provas e expiações, onde ainda a dor e o sofrimento ainda é a tônica no nosso planeta. Mas nós, cada um de nós, dentro desse contexto de planeta ainda, de provas e expiações, a gente pode fazer escolhas felizes. A gente pode fazer escolhas que vai nos dar uma condição de espírito numa condição melhor. Numa condição melhor quando a gente vencer o umbral da carne, né? Então ele fala aqui para nós, para os que estão chegando ao outro lado, a vida assume caracteres novos. Para esses que partiram, chegaram, vão se apresentando do outro lado. Amizades, lugar de paz, sentimentos que vão sendo corrigidos. Sentimentos que vão sendo corrigidos. Que interessante, né? Sentimentos que nós vamos aprimorando. Sentimentos que a gente, enquanto na carne, a gente não deu o valor necessário. Às vezes uma companhia, às vezes alguém que passou uma existência ao nosso lado e a gente não deu o valor necessário. A gente não deu aquele valor que deveria ter dado àquela pessoa que estava ao nosso lado. Isso é histórico. A história da escravidão está aí. Quantas escravas e escravos criaram as crianças dos grandões, dos poderosos, que se afeiçoaram por eles, criaram, amamentaram, deram todo o seu amor, e na hora do atendimento espiritual, eles se apresentam. Eles se apresentam. Aquele que tinha um orgulho imenso, que não reconheceu aquele como uma criatura que te deu todo amor e carinho, está sendo recebido e acolhido por ele, que era julgado um escravo, que era julgado um serviçal. Então, esses sentimentos vão sendo corrigidos. Por quê? Vai se apresentando para o espírito, vai se apresentando para ele a realidade dele como espírito. Por que que você passou aquela vida ao lado daquela pessoa que você muitas das vezes não deu o valor necessário? Isso vai se descortinando, né? Esquecimento daquilo que pertence exclusivamente à terra. Olha só, esquecimento daquilo que pertence exclusivamente à terra. Mas eles estão lá mexendo na minha casa, mexendo nas minhas joias, vendendo tudo que eu construí, vendendo aquilo que eu tanto conquistei. Mas eu não tinha tanta coisa, eu só tinha 2 casas, 3 apartamentos, 5 carros, uma maleta de joias, né? E eu não tinha condições de estar em 5 carros ao mesmo tempo, eu não tinha condições de estar em 3, 4 casas ao mesmo tempo, mas era meu, direito meu, comprado, não roubei, mas eu fiquei preso àquilo. Então ele vai aqui, o esquecimento daquilo que pertence exclusivamente à terra. Essas são as recordações do Espírito. Isso vai se apresentando a ele. E isso não é castigo dos guias espirituais, porque isso vai estar entranhado em meu perispírito. Porque eu não fui aprendendo a fragmentar essas impressões. No livro do Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura, tem um capítulo que o Dr. Bezerra de Menezes ele fala que o espírito, quando ele vai para o mundo espiritual, é necessário ele fragmentar as impressões pesadas que ficam carregadas em seu perispírito. Fragmentar é ir fragmentando, dispersando. E quando as ideias daquilo que foi o motivo, às vezes, da derrota dele como encarnado, do sofrimento dele como encarnado, quando essas imagens voltam à sua mente, aquilo vai desfragmentando novamente, ou seja, aquilo vai se
densificando novamente, aquilo vai ganhando corpo novamente, aquilo vai ganhando uma imagem perfeita na frente do Espírito. E isso é que causa o sofrimento. Então ele volta a viver todas aquelas sensações, volta a ter todas aquelas imagens e sensações que não era mais para ele estar vivenciando. Já era para ele ter dispersado, fragmentado. Então isso volta. Por quê? Porque ele não conseguiu se liberar dessas impressões, que é o que ele fala, são os apegos. São os apegos. Não tem o que se falar, né? Como âncora, entretanto, existem as saudades daqueles com quem conviveram. Uma âncora que mantém o espírito retido. Saudade daqueles com quem conviveram. Como força corrosiva, existem as dores provocadas pelas coisas erradas que aqui se fizeram. Então, como âncora em relação às saudades daqueles que conviveram, e como força corrosiva causando dor em função das coisas erradas que o espírito fez enquanto estava encarnado. Então a gente vê que não é um salto do mundo material para a colônia Nosso Lar, ou para qualquer outra colônia que a gente possa achar. Não é um salto. Não é um apagar de luzes e um reacender de luz em outro ambiente. O espírito ele vai passar por essas etapas. Aí fica para nós a reflexão, que o tempo está encerrando, como cada um de nós vai passar por essa fronteira. Estamos aprendendo a pensar como espírito, com esses ensinamentos que o Dr. Erma vem trazendo para nós aqui, né? E aí, para fechar, a Dr. Erma fala assim, ó, por isso as almas recém-libertas, recém-desencarnadas, voam logo para longe, para o mundo superior dos invisíveis. E se não esquecem dos que ficam na terra, deixam-nos em suas lutas, mas seguem para adiante como quem busca novas fontes de felicidade. Aí a gente vai e fala, é o trabalho desses amorosos guias. Certa feita o Altivo chegou lá, num estudo, o Altivo lá, que era o presidente do CEL de Rio, que ajudou a fundar o CEL de aqui, né, com o Juan, certa feita ele conta que um trabalhador lá da obra social Antônio de Aquino, de lá, um trabalhador antigo desencarnou, e um belo dia o Altivo está saindo para trabalhar, quando ele vai no apartamento dele, ele vê o espírito lá. Aí ele tinha a mediunidade, né, de conversar com os espíritos, e falou, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu estou aqui porque eu não tenho lugar para ficar, eu não aguento aquela família lamuriando e me chamando, e por que eu desencarnei, e eu não estou aguentando essas vibrações que chegam até mim. Então aqui foi o lugar que eu encontrei um sossego. Aí ele falou, não, vamos lá para o Leão Denis, vamos para a obra social, que lá você vai ser ajudado. Você vê um trabalhador, né, uma pessoa que dedicou sua vida, desencarna, mas os laços que o prenderam ainda dos encarnados, isso trazia muito sofrimento para ele como espírito, muito sofrimento. Então, os guias, eles promovem, quando a gente tem o merecimento, eles promovem para nós essa possibilidade desse afastamento. Por quê? Se nós ficarmos ligados naquela faixa de vibração, de sentimento, de súplica, de lamúria, o espírito desencarnado, recém-liberto, não vai conseguir caminhar. Então os guias promovem esse desligamento, esse afastamento. Não é expulsar a gente do convívio dos que ficaram na Terra, porque, como ele diz aqui, os que ficam precisam continuar a sua caminhada. Precisam continuar. É como a gente mesmo, que a gente cria os filhos e fica naquele coração, fica ali, né? Mas e agora? Ele vai embora. Ele quer ir para outro país, ele quer ir para outro estado, ele quer ir se mudar, ele quer casar e eu não gosto dessa esposa, dessa noiva dele. E a gente fica querendo aquilo que é para ele querer, para os filhos. Então a gente sofre. Da mesma maneira, vamos imaginar, um está lá, fora da cortina, lá nos bastidores, né? A gente sempre gosta de lembrar assim, como se fosse uma cortina, uma peça teatral. Então a gente está atrás da cortina
e a gente vai lá para frente, para o palco, e veste um personagem. Nós estamos aqui vestindo esse personagem hoje. Amanhã a gente vai, a cortina cerra, e a gente sai do personagem e continuo sendo eu mesmo. Então eu não posso mais querer viver aquele personagem. Então os guias nos auxiliam dessa maneira. Então esse ir e vir para o mundo espiritual não é simplesmente o desencarnar, é como que eu conduzi a minha vida como encarnado, como eu vou desencarnar e quais serão os resultados dessa vida que eu promovi para mim mesmo como encarnado, como serão esses resultados na vida espiritual. Então as recordações que eu vou ter ou vou buscar escolher, com certeza elas sempre serão gerenciadas pelos nossos guias espirituais, porque eles nos acompanham antes, durante e depois da nossa etapa como espírito encarnado. Eles sabem das nossas dificuldades e eles nos acompanham e nos orientam. Então isso traz para nós uma tranquilidade, né? Mas que a gente possa realmente aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita para que ela seja para nós esse farol. Não apenas uma doutrina para a gente estudar e se enriquecer de conhecimentos, não, para que ela sirva para nós, para que a gente possa usar ela como espírito realmente, que vai nos auxiliar, por consequência auxilia aqueles que convivem conosco, aqueles que vivem à nossa volta, aqueles que trabalham conosco, aqueles que a gente encontra na rua, que a gente vê que está em dificuldade. Então, olha, é uma rede. A doutrina espírita, ela se expande dessa natureza, auxiliando uns aos outros, tá? Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja aos estudos e aos trabalhos espirituais da noite de hoje. Estamos aqui para lembrar, diante de tudo apresentado nos estudos de hoje sobre a doutrina espírita, nos orientando a forma de vermos na vida espiritual o aproveitamento da reencarnação e também as experiências anteriores que nos fazem, na vida espiritual, preparar-nos para um novo ingresso na reencarnação. A questão 314 nos trata, sim, a alegria de enxergar o coração de todos vocês no trabalho desta casa, dizendo Kardec, se os espíritos que desenvolveram trabalhos úteis no momento da encarnação, interrompidos estes trabalhos, se o espírito se lamenta por não terem continuado, como é o estado dele na vida espiritual? Ah, caros irmãos, o espírito assim que luta pelo bem, que luta pela paz, que luta pela alegria de enxergar que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus abre luz na mente e nos corações humanos, ajudando-os a se reerguerem, esse espírito fica feliz em enxergar que no mundo espiritual todo o esforço feito na terra para as atividades do bem estão continuando por homens dedicados. Assim deverá ser na casa espírita. Cada um de vocês saibam conviver com as alegrias do trabalho, saibam deixar os seus exemplos, saibam deixar suas palavras amigas nos corações, saibam ser companheiros, saibam ser irmãos espíritas, caminhando na jornada
da vida espiritual e todo o trabalho útil ao bem da humanidade que cada um de vocês fizerem, seja onde for, na família com os filhos, seja bons pais, boas mães, na estrutura de irmãos, sejam aqueles que orientam o bem, que dão a direção ao progresso com o amor e as orientações de Jesus, sejam aqueles que caminham nas profissões, dando demonstração do que vieram fazer, dos objetivos espirituais que estão alcançando nas diretrizes que propõem o socorro a todos que cheguem junto a vocês, sejam os trabalhadores da casa espírita que deixarão espaço pelo exemplo e dedicação de vocês a todos os outros que continuarão a trajetória na família, na sociedade, no trabalho e na realização de vida espiritual. Ah, caros irmãos, como é bom enxergar as propostas de Jesus, trazida por tantos espíritos às mãos de Allan Kardec, continuando nos dias de hoje, depois de 1,5 séculos, trazendo a visão do bem na Terra, continuando nos dias de hoje, depois de 2 milênios, trazendo o bem na Terra, o amor de Jesus, continuidade pelo progresso uns dos outros, reencarnações e reencarnações, aprendizados e aprendizados, experiências passadas, formulando novas ideias do progresso, retirando do coração o passado sofrido e colocando propostas novas num futuro glorioso, com a certeza de que somos espíritos imortais. Que Jesus, que os espíritos amigos sustentem a vocês, seus guias, familiares, amparando a todos na trajetória do bem na terra, do homem de bem na terra. O abraço do vosso irmão altivo aos vossos corações, na alegria de vê-los trabalhando hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos, muita paz.